Bom, não tem como ser diferente, esse é o assunto da semana, né, Diniz? Inclusive, aqui no Acrítica Brasil, você vai acompanhar todo o desenrolar aí do julgamento. A gente montou um cronograma que vai aparecer aqui na tela para que você entenda o passo a passo, tudo que deve acontecer nessa semana que é tão importante. Então, aqui a gente tem o cronograma do julgamento. A gente começa amanhã, dia 2 de setembro, a partir das 9 da manhã, o início de tudo, com a leitura por parte do relator, a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa leitura não tem tempo definido e esse documento vai trazer um grande apanhado, né? Todas as etapas do processo judicial, as etapas da chamada trama golpista e também os detalhes da acusação feita pela PGR. Inclusive, na sequência, quem tem a fala é justamente a Procuradoria-Geral da República, na pessoa do PGR Paulo Gonet, doutor Paulo Gonet, que faz, então, a defesa da acusação, vai sustentar lá todos os argumentos para a acusação. E isso deve já tomar um bom tempo aqui, né? O PGR tem 2 horas para fazer toda essa explanação. Na sequência, a gente começa as falas, então, por parte da defesa. São os advogados que tomam a palavra. Quem começa é o advogado de Mauro Cid, por ter sido o delator do processo. E aí é bem provável que, na sequência, esses advogados falem por ordem alfabética, é assim que tem sido. E, nesse caso, o advogado de Jair Bolsonaro seria o 6º a se manifestar. Isso que eu falei aqui para vocês acontece, então, entre o dia 2 e o dia 3 de setembro. Na sequência, a partir do dia 9, a gente começa de fato com os votos. Primeiro, os votos preliminares. Então, aqui, Alexandre de Moraes deve colocar em votação ou não com relação aos votos preliminares. Ele pode fazer uma decisão sozinho ou então colocar para a turma votar. Geralmente são coisas ali colocadas pela defesa. E aí sim, na sequência, que a gente tem o voto do mérito, que aí é de fato o voto de cada ministro, que vem acompanhado também com uma sugestão de pena, e aí eles podem fazer também alguma sustentação com relação a esse voto. Isso acontece entre o dia 9 e o dia 10, são partes mais extensas. E aí sim, no dia 12 de setembro, aí a gente tem a leitura da sentença, que é feita não pelo ministro Alexandre de Moraes, mas pelo presidente da primeira turma. É isso que deve acontecer, então, entre o dia 2 e o dia 12 de setembro. E quem, afinal de contas, forma essa primeira turma que vai fazer esse julgamento? É a próxima tela que a gente mostra para você. O futuro de Bolsonaro de outros 7 réus está na mão desses 7 ministros. Começando pelo Alexandre de Moraes, que é o relator, portanto, sendo relator, ele é o primeiro a votar. Ele já faz o parecer e vota. E as demais pessoas votam junto com ele ou não, né? Apoiando ou divergindo do que ele apontou. Em seguida, essa votação segue pela ordem de antiguidade dentro da corte, encerrando pela pessoa que está há mais tempo. Nesse caso aqui, o Zanin não é o que está há mais tempo, mas ele é o que preside e, por conta disso, ele acaba sendo o último a votar. Vem Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, que vão definir qual vai ser o resultado dessa votação. Pode ter pedido de vista? Pode, pouco provável, mas pode. Os especialistas acreditam que, se houver algum pedido de vista, ele vem aqui, ó, de Luiz Fux. Mas acreditam mais que ele deva divergir de Alexandre de Moraes e não necessariamente pedir vista. E se pedir, o que acontece? O julgamento fica suspenso. Então, essa previsão que a gente deu de acabar no dia 12, ela fica interrompida. Mas ainda assim, existe a possibilidade de que esse julgamento se conclua até dezembro, levando em consideração que temos aí até 90 dias para devolver. Volta para a minha tela anterior, só para a gente dá uma outra informação. Alexandre de Moraes, ele entrou em 2017 na corte e ele entrou, foi uma escolha feita por Michel Temer. Mas o restante da corte foi indicado por petista. Flávio Dino, por exemplo, era ministro de Lula ainda há pouco tempo e entrou na corte. Luiz Fux é uma indicação de Dilma Rousseff, que foi indicado no último mandato dela. Carmen Lúcia, há uma indicação lá
lá em 2011 ainda de Lula, e Cristiano Zanin foi a penúltima indicação dele, né? Foi a primeira indicação quando assumiu o mandato. E o que Cristiano Zanin fazia antes disso? Era o advogado de Lula. Foi ele que defendeu Lula e todas as outras pessoas do PT que foram denunciadas no esquema da Lava Jato. Exatamente. Vamos dar sequência aqui, então, para a gente entender as possibilidades. O que acontece em caso de condenação, né? Se houver uma condenação, como Jair Bolsonaro e seus correligionários são julgados na última instância, os recursos são muito limitados. Mas o que pode acontecer? Ou embargos de declaração ou os embargos infringentes. Eu vou explicar. Os embargos de declaração, eles não têm a capacidade de mudar uma decisão, tá? Mas eles podem ali fazer a revisão, pode ser um pedido para revisão de pontos obscuros ali no processo, ou então de possíveis erros, ou de algo que não ficou tão esclarecido. São esclarecimentos. O nome mesmo já diz, são embargos de declaração. Os embargos infringentes, eles podem acontecer, nesse caso, eles são um recurso jurídico com aplicação somente no processo penal, então também é um recurso, esse sim tem a capacidade de mudar o mérito, mas ele é bastante restrito, isso porque os embargos infringentes, eles precisam de dupla dissidência, ou seja, não basta que se tenha um voto divergente, que é o que possivelmente acontecerá, como nós vimos aqui com o voto de Fux. Ele não adianta só um voto, é preciso que dois votem, nesse caso, a favor de Bolsonaro e contra a condenação do mesmo, para que a defesa consiga entrar com embargo infringente. E levando em consideração a corte que a gente apresentou para você ainda há pouco e as previsões de uma possibilidade de condenação, o que pode acontecer é uma discordância em relação à dosimetria, que seria a dose da pena. Jair Bolsonaro, por exemplo, ele é acusado de 5 crimes. Essas penas todas juntas poderiam somar 43 anos de prisão. E a dosimetria seria alguma discordância se ele vai responder por todos os 5 crimes, vai ser condenado por todos eles, que tipo de condenação vai ser, se chega a esse máximo de 43 anos ou não, ou como essa pena vai ser cumprida. Lembrando que a condenação, não, apesar de poder acontecer na sexta-feira, a sentença, ainda existe essas possibilidades de recurso e a determinação final não é instantânea, uma prisão não seria instantânea. E aí, Adriane, só para a gente arrematar, ainda tem a questão de que Jair Bolsonaro já tem uma certa idade, tem comorbidade. A gente tem uma decisão bastante recente, agora do início do ano, do então, né, que também foi presidente, Collor, que foi condenado numa última instância também e cumpriu pouquíssima pena em prisão e depois já teve a prisão domiciliar decretada, hoje cumpre pena na sua casa, né, no seu apartamento. Então tem muita coisa aí pelo caminho, não é tão simples assim, logo depois do resultado já haveria uma prisão, enfim. Mas a gente vai acompanhando tudo e você vem junto com a gente para ficar por dentro. Lembrando que ele já está preso, né? Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo. Tchau!